Fala, meu povo, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo de análise, trazendo para vocês as melhores oportunidades, os melhores palpites para essa quarta-feira, dia 22 de abril, fechou? Tô gravando esse vídeo nesse momento na terça e trazendo a análise pré-jogo, análise pré-live, análise estatística dessas partidas, fechou? Lembrando que todos os dias a gente tem vídeo de análise nesse canal, então sempre que você quiser uma ajuda aí para suas análises, para montar seus bilhetes, vem aqui no meu canal, já se inscreve se você não é inscrito e nos vídeos você vai ter muita informação relevante aí para poder, né, fazer as suas apostas, beleza? Então se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa seu like, comenta aí o que você tá achando do vídeo e bora pra cima. Começando então, rapaziada, nessa quarta-feira a gente tem 518 jogos de 209 ligas diferentes, tá? E das ligas favoritas, as minhas ligas, as que eu trabalho, porque não dá pra abraçar o mundo, não dá pra ser bom em tudo, você tem que sempre operar naquilo que você tem conhecimento, experiência, né, informação. Então, das ligas que eu trabalho são 76 partidas. Analisei, já fiz a pré-análise dessas 76 partidas e selecionei 28 cenários favoritos aqui para vocês, beleza? E aí eu vou passar os palpites para você nesse momento. Lembrando que o palpite que eu vou passar de um jogo, às vezes é um jogo bom para gol e eu falo que eu vou trabalhar o mercado de mais 1,5 gols, não necessariamente quer dizer que você tem que fazer essa aposta. É uma tendência que eu identifiquei ali, tá? E você pode unir ela com algum outro jogo, montar uma dupla ali, porque às vezes a odd vai estar baixa. Tem jogo aqui que a odd de mais de 1,5 gols vai estar 1,15, 1,20. Você apostar numa odd dessa? Não dá, apostar nela sozinho. Mas aí você junta duas odds 1,25 por aí, já dá uma odd 1,50. Então, fazendo essa combinação, aí você consegue trabalhar bem os cenários. Ou então você não precisa montar nenhum bilhete pré-live, né? Fazer alguma aposta antes do jogo começar. Você pode deixar pro ao vivo. Se eu te passar aqui uma aposta, um palpite de um jogo que é bom para gols, para mais de 1,5 ou então mais de 2,5 gols, você já sabe que esse jogo tem uma tendência de sair gols. Aí você não faz nenhuma aposta no pré-live, no ao vivo, você já faz a sua análise tendo a informação de que aquele jogo tem uma tendência para gol, entendeu? E aí vai facilitar ali na sua leitura. Então você pode usar tanto para complementar sua análise ao vivo, tanto para fazer um bilhete com tudo que eu vou te passar aqui, você juntar as que você mais gostou, ou então pegar as informações dos palpites que eu te passo para unir com a sua análise e aí sim montar os seus bilhetes, seja pré-jogo, seja ao vivo, beleza? Então bora lá. Começando aqui por ligas, vamos começar pela Bundesliga da Áustria, Salzburg e Áustria Viena. Esse aqui é jogo para gol, se a gente pegar aqui eu marquei ele para mais de 1,5 gols, beleza? E o histórico das equipes, tanto de gols marcados quanto de gols sofridos é bom, média boa, 3 de um e 3,8 do outro. E os confrontos diretos também indicam sempre cenários para gols, tá? Todos os últimos 5 jogos aí do histórico recente deles saíram mais de 1,5 gols. Agora, para os jogos do Brasil, Copa do Nordeste, Itabaiana e Botafogo da Paraíba. Se a gente pegar aqui, ó, ambos os times com um ataque muito fraco, defesa também sólida, não sofre muito gol, ou seja, tendência baixa para gols, tanto marcados quanto sofridos, beleza? Então é uma partida que eu trabalharia no mercado de menos 3,5 gols, ou menos de 3, dependendo se a casa oferecer esse mercado, porque se sair 3, você colocou menos de 3, sair 3, dá reembolso, beleza? Dependendo da odd aí, dá pra você escolher. Copa do Brasil, separei 3 jogos aqui, Bahia e Remo. Isso aqui é dupla chance pro Bahia, o Remo vem muito mal, retrospecto muito ruim, jogando futebol ruim, e o Bahia aqui jogando dentro de casa, ele é uma equipe muito forte. Nos últimos 4 jogos do Bahia em casa só perdeu pro Palmeiras. E o Remo fora de casa aí nos últimos 5 jogos não ganhou de ninguém, 4 derrotas e um empate com o Grêmio, beleza? Santos e Curitiba, aqui eu coloquei um handicap mais 2,5 pro Curitiba, porque a casa colocou aqui uma disparidade muito grande nas odds, eu não concordo. O Santos está com uma odd 1,71 e o Curitiba 4,78, ou seja, deu um favoritismo bem grande pro Santos, e eu não acho que seja assim não. Até porque o retrospecto do Santos nos últimos 5 jogos só ganhou do Galo, infelizmente, logo o Galo, de 1-0. E o Curitiba só perdeu um jogo, que foi um clássico contra o Atlético Paranaense. O Curitiba vem jogando bem, inclusive também ganhou do Galo agora recente, no último jogo. Empatou com o Fluminense, com o Vasco, com o Botafogo. Então é um jogo aí que eu vejo que o Curitiba não é tão zebra assim. E aí trabalhar no handicap mais 2, mais 2,5, a gente dá uma vantagem de 2, 2,5 gols pro Curitiba. Ou seja, só se o Santos vencer por 3 ou mais gols de diferença, tá? E pra quem não sabe, galera, handicap é o mercado mais utilizado por apostadores profissionais e é o mais lucrativo disparadamente, tá? Você dominando o handicap, você sai na frente de praticamente todo mundo que é iniciante de aposta. Você já deixa de ser um iniciante só de entender o handicap,
beleza? Porque ele te dá margem ali para trabalhar e por isso que ele é tão utilizado no meio dos apostadores experientes profissionais. Tem um vídeo no meu canal, vou deixar o link aí na descrição, onde eu explico detalhadamente 100% do que é esse mercado de handicap ou handicap asiático, beleza? Aqui Flamengo e Vitória eu coloquei aqui para ir a favor do Flamengo de mais de 1,5 gols, até porque se a gente pegar o histórico das equipes aqui, sempre partidas com mais de 1,5 gols, ó, marcando muitos gols, sofrendo também, média de gols marcados aí. Na verdade, sofreram poucos gols, né? Um ataque mais eficiente do que uma defesa fraca. Porém, se a gente pegar o histórico recente aqui, ó, dos confrontos diretos, 4 vitórias do Flamengo e um empate nos últimos 5 jogos e muitos gols. Todos os jogos saindo muitos gols aí. Então é interessante de se trabalhar esse over 1,5. Beleza? Na Croácia, Varaždin e Rijeka. O que eu coloquei aqui? Multigols, que é o mercado, por exemplo, se eu coloco o mercado de multigols 1-4, quer dizer que essa partida pode sair de 1-4 gols, tá? E é o que eu vou fazer nessa partida aqui. Porque a gente tem uma leitura não tão forte para sair gol e não tão fraca para sair poucos gols também, tá no meio termo ali, mas não é uma partida que dá indício nenhum de que ela vai acabar 0-0. Isso aí é bom para se trabalhar esse mercado de multigols, fechou? Istra e Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb aí, o melhor time da Croácia, está muito à frente dos outros, uma campanha muito forte, enfrentando um time que é o Istra, 7º colocado. A média de gols dos dois times é forte e o favoritismo aí do Dinamo Zagreb é maior, mas esse jogo é melhor para se trabalhar gols, beleza? Mais de 1,5 gols aí seria bem interessante. Próximo, Dinamarca, Superliga da Dinamarca, Copenhague e Odense. Coloquei aqui para se trabalhar o mercado de gols também. Mesma coisa, se a gente analisa o histórico das equipes, tanto o retrospecto individual quanto do confronto direto é favorável para gols. Vejle e Silkeborg, a mesma coisa. Olha lá. Aqui, ó. Gols marcados, Vejle marcando gol todos os jogos, por mais que ele tenha ganhado nenhum dos últimos 5, ele sempre marcou gols aqui, ó. Sempre deixa um golzinho. E o seu adversário também, só um dos jogos que ele não marcou gol foi contra o Copenhague, que é um time bem acima. E no confronto direto também, bastante ambas marcam, então é um jogo que tem um forte indício aí de gols, beleza? Equador, uma das ligas com menor média de gols. Leones del Norte, coloquei aqui para menos de 3,5 gols, porque se você pegar o histórico das duas equipes, a média de gols marcado de cada é 0,4 e 0. O Manta não marcou nenhum gol, tá? Nos últimos 5 jogos. E o confronto direto já saiu um pouco mais de gols, mas não acredito que vai fugir muito do padrão, não. Delfim e Independente Del Valle, mesma coisa. Jogo com baixa média de gols, tanto marcados quanto sofridos, beleza? Aqui, ó. Delfim, Del Valle, até o confronto direto, muito pouco gol que sai entre essas duas equipes. Então, jogo pra gente trabalhar o mercado de menos 3,5 gols também. Fechou? Egito, também um país que sai muito pouco gols. Murra e Cerâmica Cleópatra. Olha aqui, ó. Média de gols marcados das equipes 1,4 e 1. O outro 1,2 e 1. E os confrontos diretos só 1-0, 1-0, 1-0, 2-0, todos menos de 2,5 gols. Então esse jogo é bom a gente trabalhar também o menos de 3,5. Agora Premier League, Burnley e Manchester City. A gente tem aqui uma situação muito interessante que é o seguinte: o City venceu o Arsenal no confronto direto no último jogo e o Arsenal pode dar novamente uma das maiores pipocadas e entregada de título da história da Premier League outra vez, tá? No ano passado o Arsenal abriu não sei quantos pontos de vantagem, foram muitos pontos. E aí foi só perdendo, empatando e o City chegando. O City chegando do nada, nas últimas rodadas o City assumiu a liderança e foi campeão. E a mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Olha a sequência do Arsenal, sequência do City. Só que aí teve o confronto direto aqui que o Arsenal perdeu. E perdeu um jogo em casa também antes, ou seja, tá prestes a entregar. O City tem um jogo a menos e 3 pontos atrás do Arsenal. Se ele vence esse aqui amanhã, por exemplo, dependendo do saldo de gols aí, ele já assume a liderança. E o Arsenal pode pipocar mais uma vez. Loucura, loucura, loucura. Então, esse jogo aqui, o City vai com tudo. Vai querer golear o Burnley. Burnley, que é uma equipe que está muito mal no campeonato. Nos últimos 5 jogos aí não ganhou nenhum. Uma média de 0,4 gols marcados por partida. E o City vive uma fase muito boa, né? Se a gente pegar aí o confronto direto também, dos últimos 5 jogos, 5 vitórias do City, todas bem tranquilas, 2-0, 6-0, 3-0, 3-1, 5-1.
Então o City sempre sobra contra o Burnley e nada a mais a gente esperar aqui do que uma vitória tranquila. Championship, segunda divisão, segunda divisão inglesa, né? Coloquei aqui também um cenário de menos de 3.5 gols nessa partida entre o Middlesbrough e o Sheffield Wednesday. Pode ver aí que a média de gols marcados das equipes é 0.6 e 1, ou seja, ataques ineficientes. Então fica interessante pra gente trabalhar esse cenário. Agora, La Liga, Barcelona e Celta de Vigo. Aqui também é trabalhar a favor do favorito, a favor do Barcelona. Vive uma fase boa, tá enfrentando um time que vive uma fase ruim, com muitos gols sofridos. No confronto direto, completamente favorável ao Barcelona também. Então aqui não tem segredo não, é esperar no ao vivo para trabalhar algo a favor do Barcelona. Na França, PSG e Nantes, eu coloquei aqui mais de 1.5 gols, que é o que tá batendo em praticamente todo o jogo do PSG. E o Nantes não faz nem sofre muitos gols não, mas acredito que não vai aguentar contra o PSG. E se você for ver aqui, ó, no histórico recente das equipes, nos últimos 5 jogos, 4 saíram mais de 1.5 gols. Então vale a pena aproveitar esse mercado. Copa da Alemanha, Bayern contra Bayern. Bayer Leverkusen contra Bayern de Munique, semifinal. E aqui, meu amigo, tem nem muito o que analisar não. Com poder ofensivo, estilo de jogo ofensivo que essas equipes têm, seus jogadores, qualidade e tudo mais, e até fragilidade defensiva que também tem. O Bayern de Munique, inclusive, que pra mim é o melhor time do mundo, mais ofensivo, ele tem uma defesa que cede gols até com certa frequência. Então, isso aqui é jogo pra gol. Até porque o histórico recente deles aí também, sempre muitos gols saindo. 1x1, 3x0, 2x0, 3x0. Então é interessante se trabalhar isso nessa partida. Islândia, Keflavik e Breiðablik. São duas equipes com uma média de gols altíssima, com muitos jogos batendo, ambas marcam. E no confronto direto também, sempre muitos gols, com exceção desse aqui que ficou no 0x0, mas os outros 3x2, 2x1, 4x0, 2x1. Confronto aí pra gols, beleza? E na Noruega, Bodø Glimt e Cafun. Você quer trabalhar a favor do Bodø Glimt, não tem como. Confronto direto ele leva muito melhor aí, e jogando dentro de casa ainda contra uma equipe que vem de uma sequência ruim. Então esse é jogo para trabalhar a favor do Bodø Glimt, e com mais de 1.5 gols também, que bateu em todos os jogos aí do Bodø Glimt, seja dentro ou fora de casa. E aí Brann e a Ålesund são duas equipes que eu conheço bastante da Noruega. Duas equipes que têm um DNA de gol, sempre saem muitos gols dos seus jogos, tanto que a média aqui dos dois é alta. Pegando o confronto direto também, você vê que sempre saiu, ambas marcam. Aqui ó, 6 gols, 6 gols, 4 gols, 4 gols, 4 gols. Então a média aqui do histórico recente deles é 4.4 gols. Loucura. Agora Suécia, Vasteiras e Häcken. Até esqueci que eu anotei nesse jogo. Mais de 1.5 gols, que ambas as equipes têm um ataque forte, convincente, consistente, está sempre marcando. E uma média de gols marcados mais sofridos de 3.6 de um lado, 3.4 do outro. Confronto equilibrado aí que promete bastante gols. Orgreit e Bromapojkana. Sei lá como é que pronuncia isso aí. Mas enfim. Também buscar um cenário ali de mais de 1.5 gols, ou então multigols, porque tem bastante confronto aqui deles que costuma ser muito agitado. Vasteiras e Häcken agora pela Liga da Suécia, primeira divisão. Jogo para gols, ambas as equipes com ataques fortes aí. A gente pode ver aqui, ó, média de gol marcado, sofrido. Então, palpite mais 1.5 gols. Orgreit e Bromapojkana. Não sei nem como pronuncia isso aí. Os gols marcados e sofridos aí das equipes, uma média boa, tá? Confronto direto aqui também, bastante gol. Mesmo caso do Hammarby Halmstad. Então todos os jogos aqui interessantes pra gente trabalhar o mercado de gols, beleza? Médias boas aí pra gente. E por último, MLS, Major League Soccer, Estados Unidos. Todos os jogos aí interessantes de se trabalhar a favor dos gols, tá? Columbus Crew, Toronto e Filadélfia, Real Salt Lake, Inter Miami, Los Angeles, Colorado Rapids e Earthquakes contra Austin. Todos os jogos para se trabalhar mais de 1.5 gols. Esse aqui eu ainda coloquei ali ambas marcam. Beleza, meu povo? Então é isso. Amanhã a gente volta com mais palpites aí para vocês. Unam as análises que eu passei para montar o bilhete de vocês. Unam com suas próprias análises, ou então com tudo que eu passei aqui. E é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Deixa seu like, comenta aí o que você achou. E bora pra cima. Tamo junto. Valeu.